Você tem medo de no expulsivo lacerar? Vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso e o que você pode estar fazendo para diminuir os riscos de lacerações maiores em você. Primeiro de tudo, eu vou te explicar o que é uma laceração, os graus de laceração que podem acontecer e depois eu vou te explicar o que você pode estar fazendo para te ajudar a prevenir lesões, principalmente grau 3 e grau 4, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de lacerações, nós falamos em 4 graus de laceração, ou seja, 4 níveis que essa mulher pode lacerar. Quando a gente fala de grau 1, é a mesma coisa que eu pegar, ó, região interna do lábio e ir lá numa parede caracachenta e passar. Ou seja, eu tô falando de mucosa, eu não tenho comprometimento muscular. E por isso eu não tenho um comprometimento da função deste músculo. Então é a mesma coisa que eu lacerar a minha mucosa vaginal, ou seja, não precisa que o médico venha e costure, faça uma sutura nessa região, tá bem? Grau 1 vai se recuperar normalmente. Grau 2 é a mesma coisa que eu pegar essa mucosa que eu acabei de falar e um pouquinho mais para dentro e às vezes um pouquinho extenso também, tá bem? Mas eu tô falando de profundidade. E aí eu já tenho um certo comprometimento do músculo, tá bem? Então, grau 2, eu tenho mucosa e músculo. O grau 3, ele não é tão comum de acontecer. Então, o grau 3, eu tenho mucosa, músculo e esfíncter anal externo, que é um músculo que vem aqui externamente lá nas preguinhas do ânus, literalmente, tá? Então, o grau 3, ele é um pouquinho mais extenso e profundo também, certo? Grau 4 é muito mais difícil de presenciar, você não vai ter esse tipo de laceração, provavelmente, tá? Então, são lacerações que a gente vê muito em literatura, em partos que são mais... que sofrem muita violência obstétrica, né? Que não deixa a mulher se procurar uma posição que ela esteja mais confortável, não deixa essa mulher deambular, não deixa essa mulher ficar de 4 apoios. Que quando vai ali tirar o neném tem uma manobra de Christeler, né? Que é aquela coisa que sobe e empurra aqui em cima. São partos mais instrumentalizados, né? Muitas vezes usam o instrumento para retirada do bebê, tá bem? Então aí a gente tem um pouco mais de trauma nessa região. Então, aí no grau 4 eu tenho um comprometimento que é um comprometimento muito mais grave, que é a abertura do canal entre a vagina e o ânus, tá bem? Então, vira uma coisa só aquilo tudo ali. Então, é uma situação que precisa aí de uma intervenção médica um pouco mais delicada, tá bem? Que é realmente uma situação mais grave. Mas não vai acontecer com você, fica tranquila, tá? Busque por mais informações de como você pode ficar durante o seu trabalho de parto, né? Como que você pode se adaptar durante as contrações, durante as fases do trabalho de parto, cada vez que a dor aumenta mais, e isso sim vai diminuir o risco de você lacerar. Então eu vou te dar 3 dicas importantes para você evitar lacerações, principalmente lacerações grau 3 e grau 4, tá bem? Primeira de todas, eu acabei adiantando para vocês, que é, esteja livre no seu trabalho de parto. Tente não ficar muito tempo deitada, parada. Então, o seu corpo pede por movimento no trabalho de parto. Você quer se movimentar. Então, desde que você não tenha ninguém da equipe bloqueando isso em você, eu quero que você esteja livre no seu trabalho de parto. Ou seja, só de você ficar parada, se movimentando um pouquinho em pé, tá? A gente não quer ficar deitada durante as contrações, durante a dor. Então, esteja livre para realmente respeitar o seu corpo, tá? Primeira dica é essa. Segunda dica, passou o trabalho de parto todinho, tudo ok, se movimentando, caminhando, fazendo movimentos adequados, mas na hora de parir, eu acabei sendo induzida pelo meu obstetra a ficar deitada na posição ginecológica. Lembra lá daqueles filmes que a gente assiste,
ou quando a gente vai fazer um exame ginecológico de preventivo, por exemplo, que a gente precisa ficar completamente deitada e com as pernas para cima? Pois bem, acabou que durante o meu parto, o meu médico foi e pediu para eu ficar nessa posição para expulsar o bebê. Gente, pensa bem. Olha, reparem a gravidade. Quando a gente está verticalizada, ou seja, em pé, sentada, porém inclinada, então eu consigo ajudar através da gravidade a descida do meu bebê. E eu não tenho que fazer tanta força como eu vou ter que fazer quando eu estiver completamente horizontalizada, quando eu estiver completamente deitada, tá? Que eu não tenha gravidade ao meu favor. E aí eu já vou muito mais além. Quando eu estou parindo ali no expulsivo, os meus ossos pélvicos, eles se movimentam. Eles se movimentam, né? Eles precisam se movimentar para a descida do bebê durante todo o trabalho de parto. E no expulsivo não é diferente. Os meus ossos precisam, se movimentar. Então, o meu sacro precisa ir para trás e os meus isquios aqui embaixo precisam abrir, tá bem? Para a passagem do meu bebê. Se eu estou deitada, eu faço um bloqueio ósseo, ou seja, eu preciso fazer mais força para o meu bebê sair e eu gero mais sobrecarga no meu assoalho pélvico, ou seja, eu aumento muito mais as chances de lacerações maiores, certo? Então, tente buscar também por posições mais verticalizadas no expulsivo, ou seja, quando eu vou realmente parir o meu bebê. Terceira e última dica que eu vou dar para vocês é: tem como fazer fisioterapia pélvica? Faça fisioterapia pélvica. Porque, às vezes, durante a avaliação, a fisioterapeuta, lá no início, com 15, 16 semanas, a fisioterapeuta que te avalia, ela vai ver se esses músculos ali da sua região pélvica, você tem tensões nele. Então, é a mesma coisa que eu vir aqui, e palpar aqui perto do meu ombro e sentir dor. Às vezes, lá dentro também está assim. E se eu tenho, vamos supor que eu sou um músculo. Se eu tenho uma tensão muito grande em mim, eu estou aqui conectada aos ossos, certo? E nesses ossos eu também tenho ligamento, eu tenho tendão, então eu tenho um conjunto de tecido ali, de tecido mole que está conectado ao osso, que é rígido. E eu preciso, como músculo, me alongar. Lembra do vídeo anterior que eu preciso me alongar para a passagem do meu bebê? Se eu sou um músculo que estou tensa, rígida, né, que dura, eu não faço esse alongamento com tanta facilidade, ou seja, eu não me adapto tanto, né? Eu sou um músculo que estou muito tenso. Então, eu não tenho tanta mobilidade para me adaptar à passagem desse bebê. E o que acontece? O meu bebê vai passar. E ele vai passar de que maneira? Me rasgando, certo? Então, ele vai passar tendo uma laceração maior também nessa musculatura que está já tensa, que está rígida. Então, se você tem como fazer fisioterapia pélvica, faça. Se não tem como, busque por vídeos que tem como você fazer pelo menos umas massagens perineais você mesma em casa, ou seu acompanhante, né, seu companheiro fazer em você em casa também. Alguns tipos de massagem e alongamento manuais que você consegue fazer em você mesma para poder ajudar a não ter lacerações maiores, tá bem? Um beijo, espero ter ajudado. E se você não segue a gente ainda aqui no canal, lembra de já vir seguindo e ativar o sininho para os próximos vídeos, tá? Beijinho!